bata palmas e dê glória ao nome de Jesus. Eu convido você agora a se colocar em pé em nome de Jesus. Você que trouxe a sua Bíblia, por favor, abra sua Bíblia comigo no livro de Ezequiel, no capítulo 47, a partir do versículo 1. Ezequiel, capítulo 47, a partir do versículo 1. Se perto de você tem uma pessoa sem a Bíblia, aproxime-se desta pessoa para que ela possa acompanhar a leitura em nome de Jesus. Ezequiel capítulo 47, a partir do versículo 1. Louvado seja Deus. Quantos encontraram, digam graças a Deus. Assim nos diz a palavra do Senhor. Depois disso, me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas de debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham de baixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corriam umas águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. E mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000 e era um ribeiro que não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. E me disse: viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro. E tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, e de uma e de outra banda. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no mar, e sendo levadas ao mar, sararão as águas. E será que toda criatura vivente que vier para onde quer que entrarem esses ribeiros viverá, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão estas águas e sararão, e viverá tudo por onde quer que entrar este ribeiro. Amém, meus irmãos? Por favor, levante a sua mão direita o mais alto que você puder e oremos mais uma vez. Senhor, muito obrigado por tua palavra. Muito obrigado, ó Deus, por tua revelação. Muito obrigado, Senhor, porque nós podemos ouvir a tua voz. E eu peço que o Senhor venha nos abençoar. E eu peço que o Senhor venha nos iluminar através da tua palavra. Amém. E graças a Deus. Podemos assentar em nome de Jesus. Irmãos, hoje o tema da mensagem é saciado. Por favor, diga assim comigo: saciado. Irmãos, o profeta Ezequiel está literalmente numa visão que Deus estava dando para ele. E a Bíblia está dizendo aqui que ele viu águas purificadoras, águas que purificavam, porque naquele local, naquele lugar, ele teve a seguinte visão: ele viu a casa do Senhor, ele viu uma casa onde habitava o próprio Deus. Ele viu uma casa, mas era um símbolo de uma casa. Poderia ser o templo de Israel, poderia ser uma casa como as nossas casas, mas também pode ser cada um de nós, porque nós somos a casa
vida o Espírito Santo de Deus. Então esta palavra profética, esta visão que Deus deu para o profeta Ezequiel, ela pode muito bem se aplicar à minha vida e se aplicar à sua vida. No início, a visão era a seguinte: ele via que águas começaram a sair da porta daquela casa, e as águas começaram a inundar todo aquele local, e saiu e virou um ribeiro, virou um rio, e esse rio ia em direção ao mar. Ele tinha uma direção certa, ele tinha um lugar certo. Tudo que Deus faz tem um propósito, igreja. Deus não faz nada aleatoriamente, mas tudo que Deus faz é para cumprir um propósito, é para cumprir um objetivo. E por que aquelas águas estavam indo para o mar? Nós vimos na leitura, porque havia muita doença, havia muita coisa podre, e as águas estavam podres, estavam amargas, estavam fora do padrão de uma água potável. E aquela água que aqui está chamando de águas purificadoras, ela vinha para limpar aquela terra, ela vinha para purificar aquela terra, ela vinha para trazer vida aonde só tinha morte. Quando nós entendemos que aquilo que Deus tem para nós é vida, quando nós entendemos que aquilo que sai desta casa, aquilo que vem de Deus para nós, é para produzir vida em nós, porque você vê aqui que na descrição havia árvores tanto na direita quanto na esquerda deste ribeiro, ou seja, aonde esse rio passava, as coisas começavam a acontecer de maneira produtiva, de maneira boa, de maneira edificante. Mas entenda algo: tudo que acontece, que vem de Deus para a nossa vida, Ele quer uma contrapartida nossa, Ele quer uma atitude nossa, Ele quer que nós venhamos a fazer algo. E aí é que entra o profeta na visão. Ele está vendo essa visão muito linda, muito bonita, mas a Bíblia diz aqui que saiu aquele homem para o Oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, que era aproximadamente 500 metros, e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. Você está vendo essa visão bonita, profeta? Você está vendo essa visão maravilhosa de coisas acontecendo, de tudo dando certo? Então, você precisa entrar nessas águas. Então, aquele homem que estava medindo chamou o profeta, e o profeta entrou 500 metros adentro daquelas águas. Mas qual era o propósito? O propósito era que o profeta também pudesse se purificar. Entenda uma coisa: o chamado daquele homem era para dentro das águas. Por favor, diga assim comigo: o chamado. Por favor, fala mais alto: o chamado era para dentro. O chamado era para dentro. Eu gostaria que você guardasse essa frase: o chamado era para dentro, porque aquilo que Deus está querendo fazer é algo muito profundo, é algo no interior, é algo que só Ele está vendo. 500 metros para dentro, e aquele homem não se deu por satisfeito. O profeta estava com a água no seu tornozelo, aquela água refrescante nos pés, estava tudo bem até ali, tudo ótimo. E a Bíblia diz aqui que mediu mais 1000 côvados, mais 500 metros, e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. Agora, ele estava 1 quilômetro aproximadamente, 1000 metros dentro da água. E como você pode ver, era uma água até aqui rasa, até aqui uma água tranquila, porque essa água agora, mais 500 metros para dentro, dava no seu joelho. Entenda que o homem da visão
porque ali havia vida, ali havia tudo que tinha de bom que Deus estava dando para o seu povo. Mas era necessário que o profeta fosse mais fundo, era necessário que ele se interiorizasse mais, que ele entrasse mais dentro daquele rio. E a Bíblia diz aqui que mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. Agora ele está a 1.500 metros aproximadamente, 1,5 km para dentro daquele rio, e as águas davam aqui, olha, na região da cintura. Agora aquelas águas começavam a ficar mais fundas. Agora aquelas águas começavam a ir muito mais fundo do que talvez o profeta imaginasse, do que talvez o profeta pensasse, porque as águas, ele viu aquela água nascendo, ele viu aquela água saindo debaixo da porta, e ele talvez não tivesse imaginado a profundidade daquelas águas, mas neste momento as águas estão na altura da sua cintura. E isso não foi o suficiente, porque o homem mediu, e a Bíblia diz aqui que ele mediu mais 1000, e era um ribeiro que não podia passar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. Onde aquele homem levou o profeta? Ele levou o profeta no profundo, ele levou o profeta a dar um mergulho naquele rio, ele levou o profeta mais fundo, ele levou o profeta para dentro das águas, ele levou o profeta a dar um mergulho naquelas águas. Ele foi medindo, e agora uma altura aproximadamente de 2.000 metros para frente, 2 quilômetros à frente, e o profeta mergulhou, e o profeta subia e descia, mergulhava e voltava, e ele já estava lá no meio do rio. E a Bíblia diz então que ele sai daquele rio nadando e volta para o lugar aonde ele estava. Por que o homem que Deus mandou para o profeta levou ele para o profundo? Por que ele chamou ele para dentro do rio? Por que ele foi levando ele cada vez mais para dentro? Por que ele queria, o que ele queria mostrar com isso? Irmãos, nós cantamos esta canção. Existem águas que dão nos artérios, existem águas que dão nos joelhos, existem águas que dão nos lombos, mas tem águas profundas, eu sei. As coisas de Deus, irmãos, elas são para dentro. As coisas de Deus não são do lado de fora. As coisas de Deus, elas não são para serem apreciadas pelos outros, mas o Deus verdadeiro você conhece no profundo, você conhece naquilo que é dentro, você conhece naquilo que está escondido, você conhece naquilo onde ninguém vê, aonde ninguém pode tocar, aonde ninguém pode ir. Aí está o Deus verdadeiro. O chamado de Deus é para dentro. O chamado de Deus é: entra, fecha a porta do teu quarto e ora ao teu pai que vê em secreto. Entra para dentro do seu quarto, fecha a porta e ora onde ninguém está vendo você orar. O chamado de Deus é: o que der a sua mão direita, não saiba a esquerda, mas Deus saberá aquilo que a sua mão direita está fazendo. Tudo para dentro, tudo aonde a pessoa ela não vai ser vista, aonde a pessoa ela não vai ser reverenciada, ela não vai ser notada. A nossa sociedade hoje é tudo para fora, é tudo para o exterior, é tudo para que alguém veja, porque todos os momentos têm que ser registrados, cada situação tem que ser registrada, tudo está feito para o lado de fora. Mas hoje Deus tem um chamado para nós, que é um chamado para dentro, é um chamado para dentro do rio, é um chamado para águas profundas, é um chamado para uma intimidade com Deus, onde você não pode passar
pensar nas coisas espirituais, naquilo que é desconhecido, naquilo que não se pode ver. Irmãos, o Senhor Jesus Cristo, Ele estava falando com uma mulher que a Bíblia chama de mulher samaritana. Ele teve um particular com aquela mulher, que está relatado aqui no Evangelho de João, porque provavelmente ou a mulher ou o próprio Senhor Jesus devem ter contado este particular depois, sobre o que Jesus Cristo falou. Jesus disse assim, qualquer que beber desta água, falando da água do poço, tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Ou seja, a água que Jesus está falando aqui, que é uma água espiritual, porque a Bíblia diz que Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, porque as coisas de Deus, elas são verdadeiras. As coisas dos homens são mentirosas, mas as coisas de Deus são verdadeiras. E Deus está falando isso. Ele está falando, aquele que beber da água que eu lhe der, olha, lembrando do ribeiro que saía da casa, que nós podemos entender como casa de Deus. Saía aquele ribeiro, e aquelas águas, quando o profeta foi levado até o profundo daquelas águas, o Senhor Jesus está falando assim, olha, quem beber da água que eu lhe der, vai ser saciado, não vai ter mais sede, ele vai se resolver, ele vai se entender, ele vai saber quem ele é, ele vai estar seguro, ele vai estar firme, ele vai estar na rocha, ele vai estar numa segurança no profundo, ele vai ter um relacionamento íntimo com Deus. Porque, irmãos, entendam uma coisa, vamos pensar que esta casa de onde saía o ribeiro sou eu e você. O que acontece com a gente? Todos os dias nós temos que tomar pelo menos 2 litros de água por dia, porque o nosso corpo, ele precisa de água. Se nós não bebermos água, o nosso corpo vai ficar desidratado e provavelmente nós iremos parar até mesmo no hospital, porque nós precisamos de água. Agora entendo que eu vou te falar, o espírito do homem, ele necessita da água de Deus. Assim como o corpo precisa da água da terra, o seu espírito, ele precisa da água eterna, ele precisa da água viva, ele precisa da água de Deus. Sabe por quê, irmão? Porque aquelas pessoas que não conseguem parar de consumir, de comprar, aquelas pessoas que dependem sempre de um elogio da outra pessoa, aquelas pessoas que dependem sempre de ter alguém ao redor dela, porque se não tiver ninguém perto dela, ela se sente sozinha, ela se sente isolada. Essas pessoas que estão na dependência de um olhar, que estão na dependência de uma palavra, que estão na dependência do gesto de outra pessoa, são pessoas que têm sede na alma. A Bíblia diz assim, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Você, na sua consciência, no seu interior, você tem sede das coisas eternas, você tem sede da verdade eterna, das coisas que são espirituais. Agora, o que a humanidade faz? A humanidade busca a água dos homens, a humanidade busca a água da solução imediata, a humanidade não quer águas profundas. A humanidade não quer ter um relacionamento com Deus no profundo. Ela não quer ter um relacionamento com Deus no íntimo do seu coração, para dentro de si. Eles querem ter um relacionamento com Deus para fora. Eles querem ter um relacionamento com Deus a fim de mostrar para os outros o que eles estão fazendo. Mas entenda uma coisa, é por isso que quanto maior for o tempo religioso, quanto mais suntuoso for o tempo religioso, mais lotado ele vai estar, mais pessoas vai ter lá dentro. Por quê?
tiver do lado de fora, mais você terá do lado de dentro. Irmão, entenda uma coisa: quanto menos satisfação você buscar no seu exterior, quanto menos satisfação material você buscar, mais satisfeito em Deus você será, porque aquilo que satisfaz o Espírito que tem em você só vem de Deus, e é uma coisa que acontece no seu íntimo, é uma coisa que acontece dentro do seu coração. Não pode se realizar no exterior, não pode se realizar através de simplesmente uma palavra que venha de outra pessoa, porque no dia que a pessoa deixar de te elogiar, você vai se entristecer, se amargurar, se enclausurar. Por quê? Porque vai ter um dia que aquela pessoa não vai te elogiar, vai ter um dia que aquela pessoa não vai te ligar, vai ter um dia que aquela pessoa não vai olhar para você. Então, o que o Senhor está te chamando hoje é para o profundo da intimidade, é para dentro, é para aquilo que satisfaz, é para aquilo que completa a sua alma. Veja que um homem chamado profeta, ele media e falava: vem mais para o profundo, vem mais para o profundo, vem mais para dentro do rio, venha mais para dentro do rio. Se você entender a palavra de Deus nessa noite, você vai buscar a Deus mais no seu interior, você vai buscar a Deus mais no seu pensamento, você vai buscar a Deus mais na sua consciência, você vai buscar a Deus mais naquilo que você já faz, mas você vai entender que o que importa para Deus é aquilo que está na sua consciência, o que importa para Deus é aquilo que está dentro de você, o que vale para Deus é aquilo que acontece em você. E a Bíblia diz aqui, o Senhor Jesus falando: aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, será saciado, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Lembra das águas profundas de Ezequiel? É o que está acontecendo dentro de você. Tem águas profundas dentro de você, porque este que veio, essa fonte, por favor diga assim comigo: fonte é um manancial de água que brota do solo, é uma nascente. Olha o que Deus está falando: Ele vai colocar uma nascente dentro de você. E você pode olhar na visão de Ezequiel, aquela nascente de água, ela foi jorrando e ela foi ficando profunda. Irmãos, nós podemos ficar na superficialidade com Deus só com a água dos pés. Nós podemos fazer isso, ficar superficiais com Deus, como muitos que precisam da foto, que precisa da imagem, que precisa da grandeza do local, que precisa de um incentivo exterior. Ou nós podemos ser aquelas pessoas que buscam um pouco mais de profundidade com Deus. Já participamos das orações, porque as águas no joelho são as orações. Irmãos, eu diria que a água nos tornozelos, só cobrindo os pés, é a selfie que as pessoas tiram aí e colocam na internet, porque ela está no centro, ela que aparece, porque a selfie é você tirar a foto de você mesmo, porque não tem ninguém para tirar foto de você, você tira de você mesmo, entendeu? Essa é que é a realidade, não tem ninguém para tirar, então a pessoa tira dela mesma e ela coloca lá. Então é ela que está do lado de fora, só tem um pezinho na presença de Deus. Agora, quando essa pessoa ela já começa a buscar a Deus, então ela já começa a participar das orações, ela já começa a ter um pouco mais de intimidade com Deus, ela já começa a conversar com Deus, então já são as águas dos joelhos. Só, irmãos, que tem pessoas que param nesse nível e não querem mais se aprofundar nas coisas de Deus, e não querem mais se aprofundar nas coisas espirituais. Mas olha o que acontece.
conhece esse ribeiro é de águas profundas. As águas que estão aqui, pela cintura, como a Bíblia diz, pelos lombos, assim acima da perna, cobrindo toda a perna, já provoca um pouco de instabilidade. A pessoa vai perdendo o controle. O que significa isso? Aquela pessoa, ela já está mais para o lado de Deus do que para o lado dela. Ela já está buscando mais as coisas espirituais do que as coisas que ficaram lá na beira do ribeiro, na terra. Ela já está mais profunda com Deus. Ela já está lá na leitura da Bíblia. Ela já está fazendo perguntas a respeito das coisas de Deus. Ela já está aprendendo mais. Ela já participa da escola bíblica. Ela já tem mais uma visão ampliada, porque ela não está só na oração, mas ela está buscando coisas mais profundas. Quando a pessoa ela chega no último estágio, que é o estágio do mergulho, onde as águas não se podiam atravessar se não há nada, é como o apóstolo Paulo disse: já não sou eu mais quem vive, mas é Cristo que vive em mim, e a vida que eu vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Você consegue entender isso? Porque não dá para fazer a selfie mais, não dá mais para estar no centro, porque a pessoa mergulhou, ela desapareceu nas águas, ela está lá boiando nas águas, e você não vê mais aquela pessoa. Ela vai se distanciando, ela vai ficando longe, porque ela está lá no profundo com Deus. Ela já não tem mais aquelas vontades que ela tinha. Ela já não tem mais os acessos de raiva. Ela já não tem mais aquele desejo de briga. Ela já não tem mais aquela vontade de prevalecer. Ela já não tem mais aquela vontade de aparecer. Mas ela faz como João disse: convém que ele cresça, Jesus cresça, e que eu diminua. Que o nome do Senhor seja exaltado na minha vida, que o nome do Senhor seja glorificado na minha vida, que de hoje em diante o Senhor apareça, que de hoje em diante a glória do Senhor seja grande. É assim, porque a água que sacia, a água que mata a sede definitiva da sua alma, do seu espírito, é uma água viva, é uma água Jesus, é uma água espiritual. Irmãos, quando nós entendemos que o que existe em nós é profundo, por favor, me ajude a pregar nessa noite. Diga para 4 pessoas: o que existe em você é profundo. O que existe em você é profundo, primeira pessoa. O que existe em você é profundo, segunda pessoa. O que existe em você é profundo, terceira pessoa. Igreja, o que existe dentro de você é profundo, porque vem de Deus. É o Espírito Santo de Deus. Você é a casa de Deus. Você é profundo no seu ser, porque o Senhor habita em você. Isso é uma consciência, meus irmãos, que nós precisamos ter. E disse a mulher: Senhor, dá-me desta água, para que não mais tenha sede, e não venha aqui tirar. Você pode dizer isso? Por favor, diga assim comigo: Senhor Jesus, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede. Por favor, diga mais uma vez: Senhor Jesus, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede. Eu quero esta água na minha vida. Eu quero esta comunhão com Deus, porque esta é a água que sacia. Irmãos, as pessoas que não tiveram um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus Cristo, como nós pregamos no domingo aqui, são pessoas que ainda têm sede, que ainda precisam de realização,
teve um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus, ele já tem os seus anseios saciados, ele já está completo, ela já está completa, ele já está resolvido, ele sabe quem ele é em Deus, ela sabe quem ela é em Deus, e ela não precisa de mais nada, porque ela já tem tudo. Ela não busca mais a água do poço da terra, ela não busca mais se saciar nas luzes que piscam no Natal, ela não busca mais se saciar nas datas comemorativas especiais, aonde ela é lembrada, aonde ela é presenteada, porque tudo isso já ficou para trás. Ela abandona os títulos, as honrarias humanas, nada disso é prioridade, porque a prioridade já está resolvida. Ela já sabe quem ela é, ela já sabe que ela é filho ou filha de Deus, e que tudo já foi feito em Cristo, e ela já se sente bem. Ela não precisa de afirmação, porque ela está saciada, porque ela foi até o profundo, ela conheceu o profundo. E depois, quando ela voltou para a beirada do ribeiro, ela voltou para o seu cotidiano, ela voltou para a sua casa, ela voltou para o seu trabalho, ela voltou para o seu dia a dia, ela já voltou saciada, ela já voltou realizada, ela já voltou completa, porque Jesus resolveu tudo. Se você não se resolveu ainda, se existe alguma coisa ainda, vá até as águas profundas, porque tem gente, como eu falei para vocês, que são parados no caminho. Tem gente parada com 500 metros de caminhada, não quer mais ir mais fundo. Tem gente que parou com 1000 metros de caminho, parou. Tem gente que parou com 1500 metros de caminho, mas tem muitas pessoas que estão nadando na presença de Deus. Tem gente que está nas águas profundas, sumiu, desapareceu dos olhos dos homens, se realizou, se encontrou em Deus, tem a sua vida plena, tem a sua vida completa, tem a sua vida saciada. Não há necessidade dela precisar de complementos, não há necessidade dela precisar de elementos exteriores para completar a sua felicidade, porque ela já está feliz, ela já está completa. Porque a Bíblia diz, irmãos, que lá nas águas profundas, lá onde só pode se atravessar a nado, foi onde o homem levou o profeta de Deus. E este convite está para mim, está para você nesta noite, das águas profundas. Mas não são águas profundas para você sair daqui e ir lá para a praia de Jacareípe, não. Não para você sair daqui e ir lá para a praia de Manguinhos, não. É para você mergulhar em você mesmo. É para você servir a Deus no íntimo da sua consciência e do seu coração. É para você se encontrar com Deus no seu interior, porque do seu interior fluirão rios de águas vivas. Você tem que mergulhar para dentro de você, você tem que mergulhar em você. Nós não pregamos evangelho de exterioridade, nós não pregamos aqui a aparência humana, mas nós pregamos a verdade de Deus, a mudança no seu interior, dentro de você. Aquele que está em Cristo, ele entende isso. E quem não está em Cristo, quem foi convencido pela religião, quem foi convencido pelos pastores da religião, quem foi convencido pelos homens, ele não entende o que é o Senhor, ele não entende o que são as coisas espirituais, mas ele simplesmente busca Deus somente por aquilo que é material, somente por aquilo que é perecível. Mas eu tenho chamado vocês para buscarem a Deus no profundo, na intimidade, para dentro de você. Porque quando você chegar aqui, você já vai chegar no profundo. Você não vai entrar no profundo aqui, você já estará no profundo de Deus, que são as meditações
Existem pessoas que não entendem nada de Deus, nada das coisas espirituais, nada. Tem pessoas que elas estão muito fora do padrão de Deus, muito fora, vivem apenas da aparência, e quando elas partirem deste mundo, elas vão ter uma grande decepção, porque elas passaram a vida toda no raso, elas passaram a vida toda com as águas no tornozelo, só nos pés. Elas não quiseram entrar no profundo, elas não quiseram ter um relacionamento com Deus, elas não quiseram ter uma história com Deus, mas elas ficaram só no começo e abandonaram, e não conseguiram a intimidade, e não conseguiram servir, e não conseguiram buscar. Elas ficaram pelo caminho, elas não se aprofundaram, elas não buscaram a Deus. Mas eu chamo você a buscar a Deus no profundo. E como, pastor, que eu faço isso? Quando você lê a palavra de Deus e você medita na palavra, quando você ora em pensamento, quando você está fazendo qualquer coisa, mas o seu pensamento está ligado em Deus, e você no seu pensamento você fala: Deus, muito obrigado, louvado seja o teu nome, Senhor, tu és maravilhoso por tudo que o Senhor tem feito. Apenas uma frase no seu pensamento, isso é a profundidade com Deus, é onde o pastor não vê, é onde os irmãos não veem, e você ali tem o seu momento com Deus, você tem o seu culto a Deus, você tem a sua vida a Deus, porque é uma intimidade, é um profundo. Isso é um profundo. Quando você, com a sua Bíblia, você vai lá e você abre uma palavra e você lê e você fala: Senhor, que coisa maravilhosa. A mulher samaritana pediu: dá-me desta água para que eu não mais tenha sede. Senhor, me dá desta água também, para que eu não venha precisar me saciar nos banquetes do mundo, para que eu não venha me saciar nas mesas dos bares, para que eu não venha me saciar nos braços dos mundanos, para que eu não venha me saciar na roda dos escarnecedores, mas que isso seja uma verdade no meu coração. Mas será que você consegue fazer isso sem nenhum de nós? Sem ninguém, sem a sua mãe, sem o seu pai, sem a sua avó, sem o seu avô, sem o seu tio, sem ninguém. Você e Deus, na sua intimidade com Ele, sozinho. Isso é que é gostoso. Porque quando você mergulha, ou seja numa piscina, ou seja na água do mar, ou seja no rio, é só você. Aí você entra nas águas, entra em você, você sente aquela coisa tomando conta de você, o ambiente certo, tudo muda ao seu redor. Isso é intimidade com Deus. É o profundo, é o sozinho, é o escondido. Entra no teu quarto, entra no seu lugar secreto, entra no seu escondido, entra no seu momento, entra na sua intimidade, aonde ninguém pode chegar, e ali você tem o seu profundo com Deus. Aqui não é profundo, aqui é raso, e a maioria está no raso. Eu te convido, vem para o profundo com Deus. Vai o seu profundo com Deus. Viva você um pouco com Deus. Faz esse desafio do profundo. Quando o Senhor está te chamando, vá para o profundo. Mas é dentro de você, é no seu ser interior que o Senhor quer chegar. É ali que Ele quer manifestar. É ali que Ele quer operar. Não viva de exterioridade, mas viva de águas profundas. Viva de fonte de Deus na sua vida. Viva de água que jorra no seu interior. Viva de saciar a sua sede. E você não vai precisar de mais nada que estão te oferecendo. Você não vai precisar de mais nada que estão querendo te entregar, porque você já tem tudo. Por favor, bata no peito e diga assim: eu já tenho tudo. Fala mais alto: eu já tenho tudo. Quantos recebem a palavra de Deus nessa noite?
Se você puder aí sentado mesmo, coloque assim as duas mãos na altura do teu coração e feche seus olhos agora. Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, ó Deus, eu estou orando, Senhor, em favor de todas estas pessoas e pedindo ao Pai que o Senhor possa alcançar, ó Deus, cada uma destas pessoas no profundo, que estas pessoas, Senhor, possam